Olá, povo de Deus, chegamos à quinta-feira da quinta semana da Quaresma. E o cerco vai se fechando contra Jesus à medida que a gente vai lendo os textos dessa semana, que vão antecedendo a semana do mistério maior, né? Da sua paixão, morte e ressurreição. Então vão num crescendo essa perseguição a Jesus. Os textos vão indicando isso. Hoje nós temos como leituras Gênesis 17, 3 a 9 e João 8, de 51 a 59. É impossível, nos minutos que temos, tratar do livro do Gênesis tão complexo. Mas eu vou algumas pinceladas que eu anotei. Primeira delas, Gênesis. Então, primeiro livro do Pentateuco, os primeiros 5 livros da Bíblia, que nesse conjuntinho os nossos irmãos judeus chamam de Torá. Mas Torá não simplesmente traduzido como lei, mas como ensinamento, como formação do povo. Livros de ensinamento, de instrução e formação do povo. E é o primeiro livro de toda a Bíblia. Gênesis significa origem. Na Bíblia hebraica, esse livro é chamado de princípio, porque ele começa com Bereshit, no princípio, Deus, então é assim. Muitas de suas passagens, as passagens de Gênesis, são conhecidas, são populares. Né? Adão e Eva, Caim e Abel, dilúvio, Arca de Noé, Torre de Babel. Nossa, tem um monte de passagens conhecidíssimas, né, desse livro que tem 50 capítulos. E ele tem 2 partes bem distintas. A primeira, que vai de Gênesis 1 a 11, do primeiro capítulo ao capítulo 11, e Gênesis de 12 a 50. De 1 a 11, a história das origens, e de 12 a 50, a história dos patriarcas, Abraão, Isaac, Jacó, José, é por aí, até chegar no Egito. Né? Os 50 capítulos têm textos do final do primeiro milênio antes de Cristo, lá do finalzinho, 1000 e pouquinho, 900 e tal, e textos do século V antes de Cristo, 400 e pouco. Então, a redação final mesmo se deu por volta de 400 e pouco. A redação final do texto como nós temos hoje. Só pelo tempo que esse texto abrange, já é suficiente para a gente dizer que ele não foi escrito por Moisés, como muita gente gosta de afirmar. Só para se ter uma ideia da complexidade da datação, de colocar data nos textos bíblicos e nesse muito mais, nós temos 2 relatos da criação, por exemplo. E o segundo relato, que é de Gênesis 2, 4b a 25, é mais antigo que o primeiro relato, Gênesis 1, de 1 a 2, 4a. Então vejam, essa superposição de textos e tal, é bastante complicada essa questão de colocar data no texto. Mas é importante para a gente não tirar o texto do contexto para usar como pretexto para qualquer coisa. As narrativas, elas estão sempre, sobretudo de Gênesis de 1 a 11, elas estão sempre tentando dar resposta às grandes questões da vida do povo. São contos antigos, né, que se referem a coisas antigas para explicar o presente. Quem é Deus, como que ele nos criou, como é que o mal entrou no mundo, essa bagunça, confusão, a Babel entre os povos, e como é que foi o relacionamento de Deus com o povo ao longo de todo esse percurso. No trecho de hoje é clara a referência à aliança. Deus que faz uma aliança com Abraão, prometendo-lhe terra e descendência, e grande descendência.
E é interessante que o sinal da aliança aí dada a Abraão é a circuncisão. É a circuncisão. Bom, essas narrativas sempre foram feitas a partir dessa perspectiva da aliança, que é um tema que vai perpassar longamente o Antigo Testamento. Nós podemos ler muito a história do povo de Israel sob o signo da aliança, fidelidade absoluta de Deus, infidelidade constante da humanidade, Deus que vem para castigar essa infidelidade, os intercessores que vão pedir a Deus que amenize a sua ira, a sua raiva, para que o povo não sofra. Então, esse clichê, aliança de Deus com o povo, que da parte de Deus é absoluta fidelidade e da parte do povo a infidelidade constante, essa é uma chave de leitura de muitos escritos do Antigo Testamento. Mas no fim, sempre a misericórdia de Deus supera nossas infidelidades. E é por isso que hoje nós somos chamados a reforçar a nossa fé, tendo como grande modelo Abraão. Paulo, no Novo Testamento, quando vai citar Abraão como modelo de fé, Paulo diz assim: Abraão creu em Deus e isso lhe foi levado em conta como justiça. Então, Romanos 4. Aqui é interessante porque Paulo vai fazer todo aquele tratado dele mostrando que o que nos salva é a fé e não a lei. E ele vai mostrar que o que levou em conta na aliança com Abraão foi a fé de Abraão, não cumprimento de lei. E essa fé foi levada em conta como justiça. Isso é muito bonito. O tema é mais profundo, não dá para aprofundar aqui agora. As histórias que relatam os feitos de Abraão fazem dele, então, o grande patriarca de Israel, o pai de todos nós, como fala Paulo aí, Romanos 4. Abraão, então, vai sendo o nosso pai comum para a fé judaica, para a fé islâmica e para a fé cristã. As três grandes religiões têm em comum o pai Abraão. Quando Jesus, no embate de hoje, do trechinho de hoje, de João 8, finalzinho, né, do capítulo, João 8, 51, 59, quando Jesus, no embate com eles, vai mostrando que eles não são, na verdade, nem mesmo fiéis àqueles que eles julgam tão grande como Abraão. E Jesus, então, vai nesse embate. E uma das frases fundamentais que Jesus diz é assim: antes que Abraão existisse, eu sou. Volta o eu sou tão categórico de Jesus. Ora, os judeus, com a dificuldade toda de aceitar Jesus como filho de Deus, como enviado do Pai, jamais entenderia essa frase. Teriam muita dificuldade de entender Jesus dizendo que antes que Abraão existisse, eu sou. Vamos parar por aqui, mas dizendo o seguinte: Jesus não era, Jesus não será, Jesus, eu sou. É o momento presente. É aquilo que nós dizemos. Ele está no meio de nós. Podemos até conjugar o outro verbo. Ele é no meio de nós. Então, nós precisamos, com as leituras de hoje, implorar a Deus que a gente tenha essa fé de Abraão, essa confiança absoluta que apresenta o grande patriarca. E de Abraão se disse que ele
acreditou quando não havia nenhum sinal de esperança. Acreditou contra toda esperança. E também precisamos, como seguidores de Jesus, tendo fé em Jesus, superar todo o preconceito contra o povo judeu. Jesus era judeu. Jesus era da grande tradição. Então, e também contra os muçulmanos, que essa onda toda contra os muçulmanos que foi apregoada nos últimos anos não serve para nada. Nos apeguemos ao nosso patriarca, o pai comum, Abraão, que reúne as 3 grandes religiões, e vamos seguir Jesus, que não era, não será, mas está no meio de nós. Um beijo no seu coração.